vocês? E a tia mais uma vez aqui para aprendermos mais da palavra do nosso Senhor, para louvarmos, para engrandecer o nome desse Deus fiel. Então, vamos louvar o Senhor? E a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Amém, crianças! Como é muito bom louvar o nome do nosso Senhor. E nós devemos fazer isso todos os dias. Toda a nossa vida deve louvar, honrar, glorificar esse Deus fiel, crianças. Agora nós vamos ainda continuar na presença do nosso Senhor e nós vamos fazer a nossa oração. Vamos pedir a bênção do nosso Senhor para o estudo da palavra de hoje. Vamos lá? Então, com todo respeito e toda reverência, vamos conversar com nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, Tu que és o Deus fiel, Tu que és o Deus todo-poderoso, Tu que és o Deus santo, 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 a Ti louvamos, a Ti adoramos, porque não há outro Deus que possa se comparar a Ti. Tu és o único Senhor digno de toda adoração. E é no nome de Jesus Cristo, o nome do nosso Salvador, aquele que abriu um novo e vivo caminho, e é por causa dele, Senhor, que nós podemos entrar na Tua presença. Nós oramos a Ti, te pedindo perdão dos nossos muitos pecados, porque todos os dias pecamos contra Ti, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Nos perdoe e nos lave com o sangue de Jesus Cristo. E é no nome dele, ó Pai, nós te pedimos que Tu nos ajude neste momento a prestarmos atenção na Tua palavra, no estudo da Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito nos ajude a guardar no coração o estudo que será nos dado nesta manhã, para que possamos guardar no fundo do nosso coração e a cada dia praticar em obediência a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos pedindo a Tua ajuda para este dia, para o estudo da Tua palavra, que Tu continue a nos abençoar. Em nome de Jesus é que oramos a Ti. Amém, Pai. Então vamos lá. Nos outros estudos, a tia ficou falando para vocês de que Jacó teve muitos filhos. Mas quantos filhos mesmo Jacó teve? Vocês conseguem imaginar mais ou menos quantos filhos? Não? Então vamos ler a palavra do Senhor. A gente vai aprender aqui, estudando a palavra do Senhor. Então abram lá no livro de Gênesis, capítulo 35, a partir do versículo 23. Vamos descobrir quantos filhos Jacó teve. Vamos lá? A partir do versículo 23. Vamos contar com a tia. A gente vai falar o nome, aí vocês vão contando aí, tá bom? Rúben, que era o primogênito. Simeão, o segundo filho. Levi, terceiro filho. Judá, quarto filho. Issacar, quinto filho. E Zebulon, sexto filho. Acabou por aí? Não, até aqui a gente já sabe que Jacó teve 6 filhos, mas ele ainda teve muito mais. Vamos continuar contando. José, sétimo, Benjamim, oitavo, versículo 25. Dan, o nono, Naftali, décimo. Acabou aí? Acabou não, vamos continuar. Versículo 26. Gade, o 11º e Azé, 12º. Então, quantos filhos que Jacó teve? 12 filhos, crianças. Jacó teve 12 filhos. Olha quantos filhos o Senhor abençoou Jacó.
E como é importante esses filhos, porque no meio dessa geração que vai vir o nosso Salvador, o Senhor está preparando as gerações para a chegada do nosso Salvador, daquele que iria cumprir toda a lei, aquele que obedeceria em tudo ao Pai e que morreria na cruz no nosso lugar. Essas gerações, elas são importantes porque elas estão sendo preparadas pelo Senhor para a chegada do nosso Salvador, crianças. O Senhor abençoou Jacó com 12 filhos. Olha que bênção. Mas será se Jacó foi um bom pai? Será se ele realmente educou seus filhos nos caminhos do Senhor para que eles possam continuar firmes nesse caminho da verdade? Porque eles que vão agora peregrinar, continuar com a ordem do Senhor de caminhar, peregrinar rumo à terra que o Senhor Deus havia prometido a Abraão, que depois passou para Isaac e que Jacó também está nesta peregrinação. E quando Jacó não estiver mais, são esses filhos que devem continuar com esta peregrinação. Mas será que Jacó ensinou seus filhos? O que será que Jacó fez? Bom, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Jacó, como nós já aprendemos aqui, já teve muitos descendentes. Só que Jacó teve muitos momentos que ele não foi bom pai. Ele foi omisso em muitas das vezes. O que é ser omisso? Quando ele deveria ter tomado uma atitude para educar os filhos, para ensinar, disciplinar os filhos a permanecerem firmes no caminho do Senhor, Jacó simplesmente cruzou os braços e não fez nada, porque para ele era melhor ficar ali na paz de espírito, não quer ter problema. E por conta disso, dessa omissão, os seus filhos fizeram coisas que muito, muito, muito desagradou esse Deus fiel, esse Deus todo-poderoso, crianças. Como esses filhos fizeram coisas que não agradou o Senhor Deus. Na família de Jacó teve muitas mortes. Os filhos de Jacó mataram muitas pessoas. Uma das filhas de Jacó, nossa, ela teve uma violência tão grande, crianças, tão grandes. E o que Jacó como pai fez? Nada. Aquele homem que um dia teve encontro com o Senhor, crianças, não fez nada. Ele foi um pai omisso, não ensinou a palavra, não disciplinou os seus filhos, mas ele ficou ali quieto no seu canto. Ah, crianças, mas Jacó também, além de ser omisso, muito antes dele ter esses filhos, Jacó lá atrás também fez muitas coisas que, como não agradou o seu Senhor. Vocês se lembram que Jacó ali enganou seu pai Isaac, roubando a bênção da primogenitura, se passando por Esaú. E por causa disso, o que aconteceu? Ele precisou fugir da presença do seu irmão Esaú, porque ele estava querendo matá-lo. E aí, ele foi para o lugar que a sua mãe Rebeca havia dito, só que ele foi sem nada, ele não tinha nada, foi só com a roupa do corpo. E aí ele fez uma oração ao Senhor. Por mais que ele ainda não tivesse um encontro pessoal com esse Senhor, ele orou ao Senhor. Onde está isso? Abram lá no livro de Gênesis, no capítulo, vamos lá, no capítulo 28, a partir do versículo 18. Jacó, quando ele teve que fugir da presença do seu irmão, ele ora ao Senhor, ele pede para que o Senhor Deus possa guiá-lo, ajudá-lo, desse o que comer, desse o que vestir. Aí ele faz o juramento de que se o Senhor guardasse, fizesse conforme aquilo que ele estava pedindo, ele ia servir esse Deus Todo-Poderoso, ele ia para Betel, a casa do Senhor, ia servir, adorá-lo. Então foi esse voto que Jacó fez diante do Senhor. E o que aconteceu? O Senhor fez conforme a oração de Jacó? Sim, o Senhor fez isso. Ele teve casa, ele teve roupa, ele encontrou um lugar onde ele teve um abrigo, o que comer, o que vestir, e lá ele casou e teve muitos filhos. O Senhor guardou Jacó durante aquela peregrinação, aquela caminhada. Mas aí Jacó fez conforme combinado, conforme aquilo que ele havia dito na oração, que se o Senhor fizesse aquilo que ele pediu na oração, ele ia a Betel, a casa do Senhor, ia servir esse Deus Todo-Poderoso. Ele fez isso? Não, crianças, ele não fez isso. Jacó, ele não foi fiel com seu compromisso. Ele simplesmente se esqueceu do voto, do juramento que fez ao Senhor. E por causa disso, porque Jacó se esqueceu desse voto, desse juramento, Jacó ia sofrer muitas consequências, como isso que a gente já falou. No meio da sua família, teve muitas mortes,
muitas violências, muitos assassinatos, muitos ídolos. Os seus filhos já não adoravam esse Deus Todo-Poderoso, as suas esposas não adoravam esse Deus Todo-Poderoso. Crianças, Jacó não teve só uma esposa não, teve mais de uma. E nós já aprendemos que isso não agrada ao Senhor. Mas Jacó no passado foi enganado, por isso que ele casou com uma outra mulher também. Olha, Jacó que enganou seu pai, foi enganado? Sim, ele passou pela mesma situação que ele fez com seu pai. Ele foi enganado. Mas e agora? Jacó se esqueceu do Senhor, do voto que ele fez ao Senhor. Mas, crianças, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus fiel, não se esqueceu de Jacó, porque antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido Jacó para continuar esta peregrinação, para ser o portador da bênção, para guiar o seu povo a permanecer firme nos caminhos da verdade e levá-los a ele possuir aquela terra que o Senhor Deus prometeu a Abraão. Jacó se esqueceu de Deus, mas Deus não se esqueceu de Jacó. Deus não se esquece do seu povo, crianças. Quantas das vezes nós nos esquecemos do Senhor? Deixamos de lado as coisas do Senhor. Nós lemos a palavra, estudamos a palavra e nós, no nosso coração, falamos: Senhor, hoje eu vou ser diferente, vou ter uma atitude diferente, eu quero te honrar ainda mais. E aí, quando nós temos a oportunidade de obedecer, o que a gente faz? A gente não obedece. A gente faz aquilo que desagrada o nosso Deus, nos esquecendo da palavra. Nós viramos a costa para o Senhor, mas o Senhor Deus não esquece o seu povo. O Senhor Deus não esquece o seu povo, crianças. O que o Senhor Deus fala para Jacó? No capítulo 35, Deus disse para Jacó, naquele momento que Jacó, imagina que ele já estava vendo a sua família, com tantas desgraças que aconteceu no meio da sua família, muitas mortes, os filhos mataram tantas pessoas, a sua filha que sofreu uma violência tão grande, as suas mulheres brigavam entre si. Quantas desgraças aconteceu na família de Jacó. Talvez ele possa ter pensado que ele não tinha mais jeito, não tinha mais solução, que agora não tem mais o que fazer. Mas o Senhor Deus não se esqueceu dele. O Senhor não se esqueceu das promessas que havia feito na vida de Jacó. E olha o que o Senhor fala para Jacó, no capítulo 35, versículo 1. Vamos ler com a tia? Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Lembra o lugar que Jacó disse que ia, se o Senhor guiasse, desse o que comer, o que vestir? Agora o Senhor está mandando ele se levantar e ir a Betel. Mas fazer o que em Betel? Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. E habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. O Senhor Deus lembra Jacó daquele voto, daquele juramento que Jacó mesmo havia feito com o Senhor, mas que ele não cumpriu. Agora o Senhor manda que ele retorne a Betel, para aquele lugar, a casa do Senhor, para se arrepender, para voltar ao Senhor. E o Senhor continua mais, porque o Senhor Deus, além de encorajar, animar o seu servo, o Senhor confirma as promessas que ele havia feito. O que fala a palavra do Senhor? No versículo 11 do capítulo 35, vamos ler com a tia? Disse-lhe mais: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Versículo 12. A terra que dê a Abraão e a Isaque, dar-te-é a ti, e depois de ti, a tua descendência. O Senhor anima Jacó, naquele momento que ele possa ter perdido as esperanças, a fé, diante de tantas desgraças no meio da família. O Senhor lembra o seu servo Jacó das promessas. O Senhor o anima, manda que ele retorne à casa do Senhor, que ele se arrependa dos seus pecados, que ele se arrependa e volte ao Senhor. E o Senhor confirma as promessas. O Senhor está dizendo que ele é o Deus o quê? Todo-Poderoso, crianças. Não há outro Deus igual a esse nosso Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. E o Senhor ainda fala mais, que a terra que ele deu a Abraão, você se lembra que o Senhor prometeu a Abraão a terra e que depois prometeu para Isaque, ele também prometeu para Jacó. E mais, o Senhor ainda fala mais, que também a descendência de Jacó possuiria aquela terra. O Senhor ainda promete que a descendência de Jacó vai possuir aquela terra, crianças. O Senhor anima, ainda faz promessas, relembra as promessas que foram feitas desde o tempo de
Abraão. Nós estamos falando de um Deus fiel. Não há outro Deus fiel igual a esse que nós servimos, crianças. Quando o Senhor anima Jacó, relembra as promessas, Ele também faz isso conosco, crianças. O Senhor anima o seu povo. Quantas das vezes no meio do caminho nós nos desanimamos? Quantas batalhas, quantas lutas nós passamos. Em casa nós temos ali briga do nosso papai e da mamãe. Nós brigamos com os irmãos. Na escola não vai bem. A gente fica perguntando quando é que tudo isso vai acabar. Quantos problemas o mundo está passando. E às vezes nossa fé fica tão pequena. A gente pensa que a gente vai ficar aqui mesmo, que não tem solução. Mas o Senhor vem e nos anima. E como é que o Senhor nos anima? Através da palavra, através do estudo da palavra, e o Senhor nos relembra as promessas feitas. O nosso Deus, Ele é um Deus fiel, Ele cumpre com as suas promessas. Tanto que a tia falou para vocês que muito tempo atrás, o Senhor havia prometido o quê? O nosso Salvador. E o nosso Salvador veio? Ele veio. Lembre-se que essas gerações que a tia está falando para vocês, é o Senhor preparando para que viesse o nosso Salvador. E cada geração foi preparada pelo Senhor e o nosso Salvador, Ele veio. O Deus Filho se encarnou, assumiu a forma humana, teve uma outra natureza, a natureza humana, e veio a este mundo, obedeceu toda a lei no nosso lugar, teve a morte de cruz, morreu no nosso lugar. Ele morreu, mas Ele ressuscitou e hoje vive está. E um dia Ele voltará para julgar vivos e mortos, conforme as suas obras, crianças. Nosso Senhor prometeu que o Salvador um dia retornará e Ele vai voltar. Assim como Abraão creu nas promessas do Senhor, nós também devemos crer nas promessas do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Amém, crianças? Nos próximos estudos, aí sim, nós vamos agora falar da geração de Jacó, os filhos de Jacó, que são os netos de Isaac e bisnetos de Abraão, crianças. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia a aprendermos mais da sua santa palavra e a cada dia praticar em obediência ao nosso Senhor. Então, se Deus permitir, na semana que vem a gente se encontra. Um grande beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, crianças. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer.